Meus queridos e amados e bons, a paz do Senhor para todos. Uma vez mais estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Essa é a minha, a sua, a nossa escola bíblica, a escola de toda a família, a escola enquanto ensina, evangeliza e evangeliza, ganhando vidas e trazendo vidas ao reino de Jesus de Nazaré, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, subiu ao céu e brevemente voltará para nos levar para a sua eterna e morada celestial. Essa é a nossa esperança, a esperança imorredora da igreja militante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Quero louvar a Deus por tua vida, que é um assíduo aluno aqui do nosso canal. Quero louvar a Deus por tua vida, porque nós já estamos indo para o finalzinho do nosso trimestre. Estamos na nossa lição de número 12. Lição de número 12, 19 de setembro de 2021, e hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Escola Bíblica Dominical. Os meus primeiros passos foram engajados exatamente na Escola Bíblica, nos cultos de doutrina, ensinamento da palavra, e eu louvo a Deus porque desde eterna idade, desde a minha adolescência, eu tenho participado das EBDs, tenho participado de seminários, simpósios, palestras, conferências, que nos traz o enriquecimento e fortalecimento para a nossa alma em dias difíceis, dias de crises, dias de adversidades. A palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos robustece, é ela que nos dá os nutrientes necessários para prosseguirmos nesta caminhada até o grande dia do arrebatamento da igreja, tá ok? Venha comigo então, lição de número 12, estamos fechando, falando exatamente do último rei de Israel, o rei piedoso, o rei Josias, o reinado de Josias. O nosso textuário diz assim: então disse o sumo sacerdote Eliquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Eliquias leu o livro a Safã, e ele o leu. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através de gerações. Deus, ele nunca deixou de levantar homens e mulheres comprometidos com a palavra dele, homens e mulheres comprometidos com a verdade, homens e mulheres que pagam o preço, que oram, que jejuam, que consagram, que zelam pela palavra de Deus, e não um zelo exacerbado, extremado, xiita, não, um zelo de conformidade à palavra, um zelo pela palavra de forma racional, como a palavra de Deus ela coloca diante de nós. Até porque quando nós zelamos, buscamos, oramos, jejuamos, consagramos e nos debruçamos na palavra e nos mergulhamos na palavra, nós encontramos o verdadeiro e genuíno avivamento, do qual vem exatamente conversão, cura, transformação, milagres, maravilhas, restauração regional e restauração nacional. É isso que nós vamos ver aqui no livro do profeta, é isso que nós vamos ler, é isso que nós estaremos vendo no texto que nós estaremos lendo, segundo Reis, capítulo 22, versículo 3, ao versículo 5, versículo 8, capítulo 23, versículo 2 ao 5, versículo 21, 22 e 25. Sucedeu, pois, no ano 18º do reinado de Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Acalias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro para que se traga a casa do Senhor, o qual guardas do umbral da porta adjunta do povo. Queridos, vamos à nossa introdução, porque essa lição, ela é por demais interessante, já a nossa penúltima lição. Josias, ele foi o último rei justo de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se levantasse para o Senhor com todo o coração. Este grande monarca foi fiel, homem de Deus, expurgou o país de toda falsa divindade ali colocada pelos seus ancestrais. A saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou o seu reino, a maior e mais impactante renovação espiritual vista em todas as tribos de Israel.
Nosso ponto central diz assim: não importa o que diz, o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximarmos dele. Josias repara o templo. Queridos, vale lembrar que Josias, ele não é de uma família piedosa, não é de uma família ortodoxa, não é de uma família que se fundamentava na palavra, na verdade, e não era uma família que adorava a Deus. Quando você para olhar um pouco da história de Josias, para vocês terem uma ideia, o seu avô Manassés e o seu pai eram homens impiedosos, eram homens que estavam totalmente distanciados da presença de Deus. Para que vocês tenham uma ideia, ele vem de uma casa que o próprio Manassés, que foi um dos seus antecessores, mandou matar o próprio profeta Isaías, que era um dos seus contemporâneos. Manassés era um rei tão péssimo que ele fez os seus próprios filhos passarem em holocausto a Moloque, deus da fertilidade, quando se cria que imolando os próprios filhos, aquele ano seria um ano de benesse, um ano de prosperidade e de fecundidade da terra. Havia muito paganismo, havia o abandono generalizado da fé de um verdadeiro, genuíno e perfeito Deus. O povo havia se distanciado da presença de Deus. Por conseguinte, à medida que o homem se afasta de Deus, ele se afasta também das bênçãos do Eterno. Quando Deus falou através de Moisés, todas essas bênçãos lhes seguirão, lhes alcançarão, lhes acompanharão, quando vocês obedecerem a palavra do Senhor. Todas as bênçãos de Deus vai nos acompanhar quando exatamente estivermos debaixo dessa proteção, estivermos debaixo exatamente da soberania de Deus. Josias, ele não vem dessa linhagem, ele vem de uma linhagem pagã, só que, detalhe, Josias, mesmo em terna idade, aos 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, e o despertamento veio exatamente quando ele tinha uns 16 anos de idade, ele começou a buscar ao Senhor. Aos 16 anos de idade, ele começou a buscar ao Senhor. Aos 8 ele foi colocado no trono, porque o seu pai havia sido morto, e Josias foi empossado no lugar do pai, e com a ajuda de alguns sacerdotes, ele começou a promover alguns reparos na casa do Senhor. Ele já começa a reparar, ele começa bem a sua vida ministerial, reparando a casa de Deus. Aos 16 anos de idade, ele começa a buscar ao Senhor. E essa questão aqui de buscar ao Senhor é conhecer ao Senhor. Essa questão aqui de buscar ao Senhor é conhecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos, juízos, os estatutos, os mandamentos, o conhecimento de Deus. Buscar a Deus aqui é exatamente se aprofundar naquilo que Deus propunha e que até então ele não tinha conhecimento, ele não tinha ciência absoluta e ciência exata. Quando ele passa a conhecer os desígnios de Deus e ele começa a se dedicar ao Senhor, e logo ele põe em execução, porque ele foi um rei piedoso, ele põe logo em execução algumas reformas. E ele chega e ordena a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Eliquias e arrecadasse todos os possíveis recursos financeiros e tudo que se poderia arrecadar para começar a grande reforma do templo de Deus que havia sido abandonado. Quando afastamos de Deus, por conseguinte, afastamos de tudo aquilo que está ligado a Deus. O templo ele foi erigido, e ele foi escolhido, e ele foi separado para que ali o nome do Senhor estivesse sendo invocado. O próprio Deus, quando aparece para Salomão, ele diz para Salomão: Salomão, eu escolhi e santifiquei este lugar para casa de sacrifício. Eis que estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos às orações que se fizer neste lugar. Deus santificou o templo para que ali o nome dele estivesse sendo adorado, para que ele estivesse sendo louvado, adorado em um ajuntamento. Logo aqui, desmistificando uma ideia
que tem sido difundida e está muito em voga nos dias em que nós estamos vivendo, de que eu sou templo de Deus, e porque eu sou templo, porque eu sou igreja de Deus, por conseguinte eu não devo ir ao templo físico, digo, porque eu sou igreja. Só que igreja, ela não é individualista. Igreja, ela não é dissociada de um corpo, de um conjunto. O corpo de Cristo, ele está juntamente e harmonicamente ligado um ao outro. E quando nos reunimos no templo, no acongressamento, estamos ali congregados ao Senhor, adorando ao Senhor, em um lugar onde Deus separou para que o nome dele esteja sendo adorado. Não que eu não possa adorar em casa, eu possa adorar em casa, no meu carro, no avião, em um ônibus, no sítio, na roça, em qualquer lugar onde eu vou, eu posso estar adorando ao Senhor, adorando o Espírito que é verdade. Mas, queridos, não podemos descartar de hipótese alguma o zelo pela casa de Deus, o zelo pelo templo, porque a palavra do Senhor nos diz que a igreja primitiva, ela se reunia todos os dias no templo. A ideia de templo aqui não era o templo de Salomão que havia sido destruído, mas ali do pátio, o que sobrou do templo, eles se reuniam. E de casa em casa, eles comiam pão, eles se ajuntavam em oração, em comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e cada dia o Senhor ia acrescendo à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Posteriormente, o templo foi erguido. Agora, queridos, Josias, pelo seu temor a Deus, e eu vejo Josias, um homem extremamente temente a Deus, ele começa a reparar o templo e ele pede que se traga tudo que poderia ser trazido. Josias, ele entendeu a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Eliquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino, conforme segundo Reis capítulo 22, versículo 12 ao 14, segundo Crônicas, capítulo 34, e é bom que se leia não só segundo Reis, mas também segundo Crônicas 34, que joga-nos uma clarividência muito grande no texto que nós estamos abordando, estudando sobre a vida e o ministério de Josias, o rei Josias, o piedoso rei Josias. Então a profetisa Hudá, ela confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor de Josias isso aconteceria somente após a morte dele, conforme segundo Reis capítulo 22, versículo 18 ao versículo 20. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada, conforme o que está registrado em Jeremias. Depois você dê uma olhadinha, Jeremias capítulo 11, versículo 9, versículo 17 e versículo 13 ao capítulo 13 e versículo 27. Queridos, Josias, ele era um homem extremamente piedoso, mesmo sendo ainda muito jovem. Significa dizer que para buscar ao Senhor, para ser temente, obediente, andar na verdade, de inteireza de coração, com zelo pelas coisas de Deus, isso não é só os velhos. Josias com 8, logo aos 16, ele começa a buscar ao Senhor e o seu ministério alcança, o seu reinado alcança o ápice aos seus 28 anos de idade aproximadamente. A renovação do pacto com o Senhor, que é o segundo tópico aqui da nossa lição. Primeiro tópico é a reparação do templo, agora a renovação do pacto com o Senhor. Olha o que está escrito, a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a
que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá, de Jerusalém, e o povo, dos mais simples aos mais importantes, para que subisse à casa do Senhor. O verdadeiro avivamento começou com a escuta da palavra de Deus, porque o livro, quando eles vão ao templo, o livro é encontrado perdido na casa de Deus, conforme 2 Reis, capítulo 23, versículos 1 ao versículo 2. O livro é encontrado, queridos, o livro foi encontrado. Eliquias encontra o livro perdido dentro da casa de Deus. Você já parou para pensar o que é isso? Talvez tamanha a displicência, ou alguém que guardou o livro da lei, guardou com muito zelo e ficou ali, o templo foi abandonado, os cultos, as oblações, os cerimoniais e as celebrações ao Senhor foram abandonadas, o livro ficou perdido. E à medida que o livro da lei do Senhor ficou perdido, o povo totalmente alienado de Deus, fazendo tudo quanto lhes aprazia ao coração, adorando aos deuses daquela época, as divindades, adoravam o sol, a lua, as estrelas, todas as divindades do céu, adoravam a Azerá, a arca da aliança, para vocês verem o cúmulo. A arca da aliança foi tirada de dentro do templo e foi colocado altares aos deuses pagãos, em especial a Azerá. Eu preciso que você entenda algo de suma importância. Toda a restauração e o renovo que veio, o pacto com o Senhor, a renovação do pacto da aliança veio exatamente quando o livro é encontrado, o livro da lei. E esse livro da lei aqui sugere que duas hipóteses. Primeiro, todo o Pentateuco ou o livro do Deuteronômio. Porque algumas coisas que são colocadas aqui para a renovação do pacto, elas estão muito estabelecidas no livro do Deuteronômio. O culto ao Senhor, a celebração ao Senhor, a Páscoa ao Senhor, a entrega, a rendição, a busca ao Senhor com verdade, com integridade, o abandono aos deuses pagãos. E foi isso que Josias fez. Quando o livro foi lido diante do rei, a palavra do Senhor diz que de forma, demonstrando a sua humildade, ele rasga as suas vestes. E quando ele rasga as suas vestes, ele se dobra diante do Senhor, ao ver o tanto quanto Deus havia sido abandonado. Deus havia sido desprezado, o culto ao Senhor havia sido desprezado. Logo ele põe em execução o quê? A palavra do Senhor. E ele começa a destruir todos os deuses, os altares aos deuses. Ele faz uma limpeza total e geral em toda a nação. Todo o pecado, toda a vaidade, todo o engodo do inimigo, todos os ídolos, as obrações que eram prestadas aos deuses daquela época foram extirpados. Todo o mal foi extirpado. Porque quando a palavra de Deus é lida, quando a lei do Senhor, o livro do Senhor é lido e é posto em prática, em execução, por conseguinte há uma mudança. Aqui está um grande e genuíno avivamento, e todo genuíno e perfeito avivamento, ele brota, ele emana, ele emerge da palavra. Todo perfeito e genuíno avivamento, exatamente ele parte do pressuposto de parar, ouvir, ler, praticar, pôr em execução o livro da lei do Senhor. Existem muitos movimentos. Avivamento, pouco. Avivamento é mudança de vida, é mudança de hábito. Avivamento é abandono do pecado. Avivamento é abandono das práticas pecaminosas e voltar ao Senhor. E Josias, após ler o livro do Senhor, após pregar, após ensinar, Josias, ele promoveu um grande, poderoso e genuíno avivamento de tal forma
de tal forma que todos os altares às divindades pagãs foram quebrados. Veio um poderoso e genuíno avivamento. O avivamento foi tamanho de tal forma que o povo se curvava diante de Deus, abandonando as suas práticas idólatras. Quando o livro da lei do Senhor é resgatado, e aqui vale a pena abrir um parêntese para dizer algo que eu acho de suma importância, quantas vezes o livro do Senhor, o livro da lei do Senhor está na nossa prateleira, na nossa estante, no nosso armário, na cabeceira da nossa cama, apenas de enfeite. Não estou aqui com ar de crítica ou com ar de zombaria ou sarcasmo, me desculpe a franqueza, mas tem gente que tem coleção de Bíblia apenas para arrumar a sala, apenas para servir de, ornamento. Quando nós nos propusemos a buscar ao Senhor e a ler e a praticar, o avivamento ele vem. E Josias ele estabelece isso, a renovação do pacto ao Senhor. E atualmente nós estamos precisando muito desse resgate, dessa busca. Tanto é que, finalizando aqui, no terceiro tópico aqui da nossa lição, com muita propriedade, o nosso comentarista ele coloca a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Imagine os senhores e senhoras, os meus queridos irmãos que me ouvem nesse momento, 18 anos após a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel, conforme 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 ao 23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio, os deveres oficiais que eram praticados no templo, tais como os sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Tudo isso foi restabelecido, o culto que já não existia. Agora foi restabelecido. O avivamento veio, o avivamento chegou. Interessante que ele convoca até mesmo a tribo do norte, o remanescente, até porque o reino do norte já não existia. Eu estou falando aqui de reino dividido, já estamos no finalzinho desse trimestre, aprendemos que era um reino único, havia uma única dinastia, havia uma única regência, o reino sofreu uma ruptura, reino do norte, reino do sul. Aqui nós estamos falando do reino do sul. E Josias, dentre os 19 reis que reinaram no reino de Judá, ele foi o mais piedoso. A palavra é muito clara quando fala sobre isso, e ele conseguiu trazer até mesmo os remanescentes que ficaram do reino do norte, a cultuar o Senhor, os sacerdotes, os levitas. E todos eles se reuniram, os guardas do templo, que eram os oficiais, e os que trabalhavam na ornamentação, todos aqueles que de alguma forma serviam para guardar o santuário de Deus, estavam todos ali diante de Deus. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor havia realizado no passado, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, 24 ao 27. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro do Senhor, derrubar os altares aos deuses pagãos, destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo no seu tempo.
Nunca houve Páscoa tão fervorosa. Parece-me que vejo. Permita-me conceder as asas à minha imaginação, todo aquele povo reunido, celebrando, adorando, pulando, batendo palmas com seus pandeiros, tamboris, e naquela festa dançante de celebração e adoração ao nome do Senhor. Houve muito regozijo, o nome de Deus foi glorificado. O avivamento veio. Aí você pode me perguntar, pastor, só que na próxima lição, pastor, eu já dei uma olhadinha, veio o cativeiro babilônico. Ora, será que vale a pena a gente pagar o preço, a gente ser zeloso pela obra, a gente mergulhar na palavra e trazer a palavra na sua excelência, na sua autoridade, na sua simplicidade, porque a palavra de Deus, só ela pode mudar a história de uma nação, de uma cidade, de um povo, de uma tribo. Por mais remota que seja, pode ser lá no Chuí, no Apoque, lá nos lugares mais longínquos, desertos, pode ser até mesmo numa tribo canibal. Em qualquer lugar onde o evangelho chega, onde a palavra de Deus é lida, e pregada, e ensinada, ela vai mudando. Se não, veja aqui o exemplo maravilhoso desse avivamento, que de fato veio porque a palavra foi reencontrada. Vale a pena. Perceba que houve um grande mover, um grande avivamento, genuíno, poderoso, maravilhoso, deslumbrante avivamento. Josias foi poupado, ele não presenciou o cativeiro babilônico, o reino não foi destruído por conta da sua fidelidade. Concluindo, o que poderemos dizer então? Josias fez uma limpeza, e Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías 11, 1 a 4, Romanos 15 e versículo 12. Que Deus nos ajude. Já havia sido profetizado sobre Josias. Josias já estava no plano de Deus. Que Deus nos ajude. Vale a pena, sim, vale a pena resgatar o livro da lei do Senhor. Vale a pena resgatar a Bíblia no seu todo, na sua completude. E apenas ela. Não precisa artifícios, mecanismos humanos. Não precisa coisas mirabolantes e fantasiosas e fantasmagóricas, não. Não precisa shows psicodélicos, não. A palavra, por si só, quando pregada e ensinada na sua inteireza, na sua plenitude e autenticidade, ela muda quaisquer circunstâncias. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E na próxima semana nós estaremos fechando aqui a nossa lição, o nosso trimestre, encerrando mais um trimestre, falando sobre exatamente o fatídico cativeiro babilônico. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, Shalom Larema, paz e prosperidade.